Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos iniciar o nosso culto de hoje. Quero orar, abrindo esse momento. Pai, nós te pedimos, Senhor, e agradecemos para nos acompanhar, Pai, neste culto. Prepara cada um de nós, para que nós possamos estar com os corações abertos, Pai, para o seu entendimento, para a sua palavra, te louvando, te glorificando, te honrando, Senhor, acima de tudo. Porque é para isso que nós somos criados, Pai, para te honrar e te glorificar. Assim nós te pedimos, Senhor, para nos acompanhar, Pai, e recebe esse culto como prova do nosso amor. Assim nós nos apresentamos, Pai, para te servir. No nome santo de Jesus, amém. Meus amados, no nosso momento de gratidão do nosso culto de hoje e de adoração, eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia nos Salmos 96. Salmo 96. Estaremos fazendo a leitura do Salmo completo. Os irmãos possam estar acompanhando a leitura. A palavra de Deus diz assim, Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Meus irmãos, o nosso Deus maravilhoso, a quem nós devemos honra, glória e majestade a todo tempo. O texto diz, força e formosura estão diante dele. Tudo que foi criado foi para a glória de Deus. E nós nos beneficiamos disso, do sol, da terra, do ar, da chuva, do calor, porque Deus é perfeito e maravilhoso. Tudo que Ele fez é para a honra e glória dEle, mas nós temos que agradecer todos os dias, porque Ele fez tudo isso, para que nós possamos aproveitar, mas antes de tudo, glorificar a Ele. Ele também é justo, e pela sua justiça, nós também fomos escolhidos. Nós agradecemos a isso, nós somos gratos a isso, em tudo que Ele nos faz. E eu quero nesse momento, meus irmãos, pedir para que o nosso diácono César nos eleve numa oração de gratidão ao nosso Deus.
Amém. Os irmãos que puderem estar de pé, vamos juntos cantar o hino 155 do Inário Novo Cântico, Castelo Forte. A igreja pode se assentar. Só um comentário: quando Lutero fez esse hino, elaborou esse hino, ele estava indo para um momento em que ele estava sendo julgado. E dali, daquele julgamento, ele poderia, inclusive, ser morto. A igreja condenou ele a isso. E ele, enquanto ele estava a caminho desse julgamento, desse edito, ele elaborou esse texto. E nós somos felizes por isso, porque naquele dia ele simplesmente disse que se o que ele estivesse dizendo estava contrário à palavra de Deus, contrário à Bíblia, né, poderiam fazer o que quisesse com ele. E não houve como refutar o que ele estava defendendo.
E por isso nós estamos aqui como Igreja Reformada. Por isso nós estamos em condição de estarmos glorificando ao nosso Deus na palavra verdadeira, diante da palavra e falando exatamente como a palavra está escrita. E assim nós agradecemos. E, meus irmãos, eu quero, agora no nosso momento, em que nós vamos estar pedindo perdão dos nossos pecados, nos apresentando em arrependimento, eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no texto de Gálatas, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículos de 1 a 9. Gálatas 6, versículos de 1 a 9. Eu quero fazer um pouquinho diferente com os irmãos. Eu vou estar lendo os versículos de 1 a 5 e os irmãos estarão lendo os outros 3. Que os irmãos possam acompanhar a leitura. Gálatas 6, de 1 a 9, o texto diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrija-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo para gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Até aí ia bem. Meus irmãos, esse texto vem nos colocar numa condição para que nós possamos entender que nós erramos, até mesmo quando nós comentamos ou não acompanhamos alguém. Hoje pela manhã, no estudo bíblico, nós estávamos justamente tratando as condições das formas com que nós falamos e acompanhamos as pessoas. Lembre-se que na passagem de Jó, haviam 3 amigos que foram falar com ele, e esses 3 amigos trataram de formas equivocadas. Trataram ideias até boas, mas de forma errada, no momento errado, e usando um contexto equivocado. Então nós precisamos sim acompanhar uns aos outros. Porque se nós não estivermos acompanhando, nós não estamos cumprindo aquilo que Deus nos colocou. Para acompanhar uns aos outros, estar caminhando uns com os outros, ensinando uns aos outros, exortando uns aos outros e, antes de tudo, mostrando que nós também temos erros e falhas. Então, por isso, meus irmãos, nós precisamos estar preparados. Antes de tudo, nos arrepender dos nossos erros, porque assim como diz o texto, cada um tem o seu ponto difícil. Cada um tem o seu pecado. Cada um tem algo para pedir perdão. Então nós entramos nesse momento, meus irmãos, de nos apresentar a Deus, pedir perdão pelos nossos pecados. Ele conhece cada um de nós, os nossos erros e as nossas falhas. E que nós possamos estar arrependidos, porque só dessa forma nós receberemos o perdão divino. Então, meus caros, agora é o momento de estarmos arrependidos, apresentando para Deus as nossas falhas,
Ele nos conhece, mas nós precisamos mostrar o arrependimento do nosso coração. Vamos ter esse momento agora de oração silente. E após eu quero convidar novamente o nosso diácono para nos elevar em oração. Amém. Mais uma vez eu quero convidar os irmãos para ficarem de pé, aqueles que puderem, para cantarmos o hino 79 do Inário Novo Cântico. Após o hino, os nossos irmãos irão trazer louvores, então você continue de pé até eles se posicionarem. Chegado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Dos meus trilhões Ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Amém. Os nossos irmãos que vão trazer louvores, enquanto isso,
eu vou dar alguns recados. Quero agradecer a presença da irmã Lena, que está chegando na cidade e manifestou a vontade, o desejo de estar congregando na nossa igreja. Que os irmãos possam, ao final, abraçar ela, para ela não mudar de ideia, não. E eu quero também agradecer a presença de todos e lembrá-los que essa semana nós vamos fazer a visita na aldeia indígena. E nós gostaríamos que o máximo de irmãos pudessem participar. Nós somos uma igreja missionária. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Então, que os irmãos possam cantar com amor, com alegria, apresentando o seu coração para Cristo. Graça e paz, irmãos. Amém, né? Vamos cantar. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém, irmãos. Eu te busco, te procuro
mundo viestes à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glorioso Pai, nós não saberemos jamais, Pai, o preço dos nossos pecados na cruz. Mas nós sabemos que o Senhor fez isso, Pai, por amor, Pai. Porque o Senhor nos ama, Pai. Porque o Senhor nos quer, Pai, te glorificando e te honrando, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou lá na cruz. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja, Pai, que aqui estão os seus escolhidos, Pai. Aqui, Senhor, venha todos aqueles que o Senhor manda para cá, Pai. Aqui é a sua casa, Senhor, e nós nos rendemos a isso. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, Pai. Obrigado, Pai, pelos dízimos, pelas ofertas. Obrigado por tudo que o Senhor faz, Pai. E nós jamais, Senhor, jamais saberemos o que o Senhor fez por nós, Pai. Mas nós sabemos, Pai, que nós temos que te agradecer e te honrar, Pai, por isso. Obrigado, Senhor, por cada irmão aqui presente, cada família, Pai, os que não puderam estar aqui, Pai, que o Senhor possa mandar, Pai, todas essas bênçãos que nós recebemos aqui hoje, Pai, que todos aqueles que estejam um dia, Pai, ouvindo ou assistindo, Pai, essa pregação, que eles possam também ser transformados pela sua palavra, Pai, a palavra verdadeira, a palavra sua, Pai, a sua verdade é a que prevalece sobre a nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, mais uma vez,
eu quero te pedir, Pai, no nome santo do seu Filho amado Jesus, amém, amém e amém. A igreja pode se assentar. Vamos chamar as crianças aqui na frente. Nós vamos começar depois a colocar aqui a faixa etária. Né? Muito bom. Olha que bênção. Que galera bonita, hein? Olha só. Parabéns. Hein? Eu sei que cada um de vocês acabam falando com os pais e tratando da palavra com eles. Hoje não vai ser diferente. Hoje vocês vão aprender um pouco mais. Hoje a professora vai falar quando a gente tem um encontro com Cristo. Vocês já tiveram encontro com Cristo? Já tiveram encontro com Ele? Agora ficou todo mundo pensando, né? E se ele encontrasse comigo, o que eu ia fazer? Né? Então, o que a professora vai tratar com vocês é sobre isso, tá? Ela vai falar de um momento em que uma pessoa encontrou com Jesus e mudou a vida dela. E aí ela passou a fazer o que a gente vai fazer, que a gente fala que é a identidade da nossa igreja. A identidade da nossa igreja aqui de Bonito é de missões. Vocês vão aprender isso agora desde cedo. Um dia quando vocês crescerem, vocês saberem para onde que vocês vão e o que vocês vão fazer. Né? Vamos orar? Pai, nós te pedimos, te agradecemos pela vida dessas crianças, Pai. Trata o coração delas, Pai, abre o entendimento, usa a professora através do seu Espírito, para que ela possa falar aos corações deles, Pai. E que ela possa trazer para eles a sua verdade, Pai, a sua palavra, que é aquilo que nós prezamos, Senhor. Obrigado mais uma vez por essas crianças. Obrigado, Pai amado, pelos seus familiares, Pai. E que eles possam crescer na sua palavra, Pai. Para que eles possam aprender e carregar, Pai, o seu ensinamento por toda a vida deles. Assim eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Cuidado, vamos com cuidado. Meus irmãos, mais uma vez eu quero trazer para os irmãos que a nossa preocupação em missões. A nossa igreja, ela está voltada para esse objetivo. A nossa igreja quer ter uma identidade missionária ainda mais do que ela já foi. No ano que se passou, nós investimos um pouco em missões. No ano retrasado, nós investimos até um pouco mais. Esse ano nós precisamos adequar algumas coisas, mas nesse próximo ano nós vamos fazer a diferença em missões. Esse próximo ano nós vamos mostrar a que nós viemos. Nós viemos para cá, para essa terra, nós estamos aqui colocados por Deus para realizar a obra dele, a obra missionária dele. E nós precisamos falar isso para os irmãos, porque chega a ser vergonhoso que nós estamos deixando de fazer muitas coisas que nós poderíamos fazer. Nós precisamos estar mais envolvidos com a obra do Senhor. Não é a obra do pastor Marcelo, não é a obra dos irmãos, é a obra de Cristo. É dele, é para ele. E se nós não reconhecermos isso, nós não reconhecemos o próprio Cristo. Então nós precisamos nos envolver. Então, meus irmãos, eu quero convidá-los. Amanhã nós vamos ter uma reunião com todos aqueles que querem participar de alguma forma com a nossa ida no próximo sábado à aldeia São José. Nós vamos começar uma obra lá. E eu falei na semana passada sobre isso e não houve irmãos que se apresentaram. É vergonhoso. Nós temos 70 crianças para atender. Nós temos 70 ou mais adultos para atender. E não apareceu ninguém se manifestou. É vergonhoso. Isso significa que nós não conhecemos a palavra de Deus.
Isso deixa claro que nós não sabemos a que nós viemos. Então, meus irmãos, eu quero motivá-los a isso. Porque quando eu falo, parece que eu estou tratando tranquilo, numa boa. Mas parece que os irmãos não estão entendendo. E filho, às vezes nós falamos com ele na boa, ele não entende. Às vezes nós precisamos puxar ele mais forte. E é por isso que eu estou tratando com os irmãos dessa forma. E quando se trata de missões na nossa igreja, eu vou ser mais incisivo com os irmãos. Quanto mais tratar sobre missões, mais incisivo eu serei. Não serei grosso, serei incisivo, como eu estou sendo hoje. Então, meus irmãos, eu quero levantar os irmãos para estarem participando da obra. Você fala, olha, eu não consigo ir na aldeia. Tem tantas outras coisas que o irmão pode se envolver para ajudar o trabalho da aldeia. Como exemplo, para poder fazer o trabalho na aldeia como nós gostaríamos, nós precisaríamos de um irmão para fazer a atividade de sábado aqui com as crianças. E não apareceu ninguém. E quando iniciou a obra com as crianças, muitos irmãos falaram, eu quero ajudar. E, infelizmente, meus irmãos, não apareceu ninguém. Eu faço a obra, porque eu reconheço Cristo. E eu quero que os irmãos entendam isso. Então, meus irmãos, essa obra não pode ficar para um só. Não pode. Então nós precisamos que os irmãos se levantem e mostrem que conhecem Cristo verdadeiramente. E saibam quem é Ele e o que Ele nos comissionou. Ide e pregai por todos os povos. Nós temos o trabalho com as crianças, nós temos os estudos bíblicos, nós temos a alfabetização com os adultos, a alfabetização com as crianças, nós temos agora o trabalho com a aldeia. Nós não vamos parar. Mas seria muito mais fácil se nós estivéssemos mais envolvidos. Então eu quero convidar os irmãos para amanhã, às 18h30, quem puder estar aqui, nós vamos fazer um início de um projeto, né? Então aqueles que quiserem participar, nós estaremos aqui. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, nós precisamos arrecadar verba para comprar os presentes para as crianças. São pelo menos 70 crianças. Até 10 anos, se não me engano, são 50. Então, nós queremos ofertar para essas crianças. Então, quero pedir para os irmãos. Nós não precisamos mexer na reserva da igreja, nós não precisamos mexer nos dízimos e as ofertas. Não precisaríamos. Mas se for necessário, nós mexemos. Se for necessário, nós não colocamos lâmpada. Se for necessário, nós não temos microfone aqui. Não vamos ter guitarra, não vamos ter microfone, não vamos ter mais nada. Não vamos ter projetor. Mas nós realizaremos a obra de Deus. Porque a obra de Deus é mais importante do que isso tudo. E mais importante do que qualquer irmão. Então eu queria deixar esse recado para os irmãos, né? E gostaria de adentrar na nossa mensagem de hoje. Parece ser uma forma dura de tratar o assunto, mas é necessário. Então, meus irmãos, eu quero falar hoje também sobre missões. E parece uma coisa Deus é tão maravilhoso, que geralmente os meus sermões são preparados com 2, 3 semanas de antecedência. E esse sermão, para essa data, já estava preparado há 2 semanas. Eu não sabia que nós chegaríamos a este ponto. Mas Deus sabe. E é por isso que eu estou falando assim com os irmãos. Por isso que eu estou sendo incisivo com os irmãos. Hoje nós vamos tratar sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos
tratar a partir do versículo 5. Mas eu queria dizer para os irmãos algumas coisas antes. Assim, pastor, não acabou de falar agora essas coisas? Eu falei assim, não. Imagina que tenha uma pessoa que está se envolvendo com a igreja, mas ela sabe o quanto que ela é pecadora. Ela sabe o seu envolvimento. E apesar de todas as dificuldades dela, ela vê que esse peso parece ser muito grande. Parece que a gente está envolvendo na igreja e parece que as coisas são mais difíceis quando a gente começa a se envolver. Não difíceis no mundo, mas difíceis na igreja. A gente talvez não consiga se enquadrar, talvez a gente não consiga se envolver, e os nossos pecados, e a gente ouve a palavra e a gente fala, Senhor, mas como assim? Eu sou tão pecador desse jeito? Infelizmente, nós somos pecadores assim. Até o momento que essa pessoa ouve uma mensagem que está lá em Mateus 11, 28, que diz, venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quando nós estamos sobrecarregados, Deus nos dá o descanso, o conforto necessário. Então não pense que uma obra missionária, ela vai te trazer peso. Pelo contrário, ela vai te trazer descanso, conforto, alegria. E eu vou dizer para os irmãos, e compartilho a alegria que nós tivemos ontem com as crianças do projeto Amigos da Escola, que é o nosso projeto com as crianças. A alegria daquelas crianças estarem lá no balneário, brincando, se divertindo, né? O Binho saiu daqui que ele falta braço para ele agora. Ele não consegue pentear o cabelo. Ainda bem que o cabelo dele é baixinho, mas pode ter certeza que ele está aliviado. Ele descansou. Com isso tudo, ele trabalhou, cuidou das crianças, corre para lá, corre para cá, mas com alegria. Missão é isso. Missão traz satisfação. Não é à toa que muitos que nós conhecemos vão para outros países, inclusive tendo riscos de morte, porque eles descansam no Senhor. Isso é missão. E nós estamos aqui, olha uma igreja, toda uma igreja missionária, toda igreja que pode realizar a obra. Olha quanta coisa nós podemos fazer juntos, e nós certamente o faremos. Então, meus irmãos, eu quero dizer que quando a mulher samaritana encontra com Jesus, ela não encontra apenas com um amigo, ela encontra com o Salvador, aquele que oferece vida em abundância, alegria. E aí, meus irmãos, eu quero trazer um pouquinho diferente hoje o nosso exercício dessa noite. Eu vou já separar o texto em 3 partes, porque ele é um pouco longo, senão nós vamos adentrar aqui até 1h da manhã, não dá problema para ninguém, né? A gente pode, né, ficar até 1h, não tem problema, né? Uma vez que Paulo, um dia quando pregava, varou a madrugada a ponto de alguém cair da árvore e morrer. Então não vai chegar a esse ponto, mas até 1h tá bom, né? Então, no primeiro ponto eu queria tratar, meus irmãos, um encontro providencial. A graça que alcança o pecador. A graça de Deus quando nos encontra. O texto, a princípio, está lá em João 4, de 5 a 12. A palavra diz assim: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água.
Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque, sendo tu judeu, pedes a mim água. Olha só, meus irmãos, os judeus não se davam com os samaritanos. Uma questão histórica, uma questão de religião. E aí, meus irmãos, Jesus replica para essa mulher: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu porventura maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus tinha que passar por Samaria. Ele tinha que passar por aquela região. Jesus tinha que estar ali naquele povo. Porque Jesus vai ao encontro daqueles que ele quer tratar, daqueles que ele quer salvar. O plano redentor de Deus inclui alcançar os que não conhecem Ele. Aqui no caso, os samaritanos, para a nossa vida missionária, os marginalizados, aqueles que estão afastados de Deus, aqueles que não conhecem a palavra. Nós temos esse propósito e nós temos que fazer isso. Essa mulher, ela era sim uma pecadora, era uma mulher que estava afastada, que não conhecia Deus como nós conhecemos. Essa comunidade era uma comunidade que vivia de idolatria. E Jesus vai lá. Alguém aqui já pensou em sair? E em algumas cidades, aqui a nossa cidade é pequena, mas ir na capital, por exemplo, e onde era a rodoviária antiga, e já viram como que é lá? Drogas, prostituição. E vocês já pensaram em levar a mensagem lá, levar a palavra lá? Pois bem, irmãos, eu conheço grupos que vão lá. Eu conheço grupos que vão, que alimentam, que dão roupas, que estão junto com aquelas pessoas que levam a mensagem. Jesus vai alcançar aqueles que não o conhecem, aqueles que estão às margens da sociedade. E nós, às vezes, estamos nossa zona de conforto. Olha, eu vou levar a mensagem ali naquela parte ali do Etihad, tem um lugarzinho bom ali, né? Eu vou levar a mensagem ali no BNH, que tem um lugar ali mais tranquilo, não tem confusão, as pessoas ali são inteligentes, são pessoas que se vestem bem. É assim que nós fazemos missão? Nós temos que medir onde é necessário levar a palavra. Às vezes nós precisamos estar na porta do hospital para falar com pessoas que não conhecem a Cristo e que foram levadas para lá para passar por uma situação para conhecer a Cristo. E onde você estava nessa hora? E quantos que deixaram de ouvir a palavra? Jesus vai levar a palavra para uma pessoa que é totalmente pecadora, não conhece a Deus como deveria, e ela não entende bem o que Jesus está falando. Jesus está falando dele como fonte da vida, e ela está preocupada com a água que está lá no fundo do poço, porque quem não conhece a Cristo não sabe onde é o foco da vida. Nós sabemos, nós conhecemos a fonte da vida, que é Cristo Jesus. Nós conhecemos como levar a vida para essas pessoas. Meus irmãos, vocês lembram da passagem de Gênesis 16, 7? De Agar. Lembra de Agar? Aquela mulher que gerou Ismael. Mas antes dela gerar Ismael, ela
estava querendo fugir. Ela estava querendo ir embora. E aí, um anjo a encontra. E lá a partir do versículo 7 a 13 diz: tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte da água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo: volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei de modo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu da tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê, pois disse ela: não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê. Agar, no seu sofrimento, foi encontrada por Deus, pelo anjo do Senhor. Da mesma forma que a mulher samaritana, Cristo encontra ela, vai ao encontro dela, para poder falar com ela, mostrar para ela qual o caminho ela deve seguir. E assim Cristo fala conosco, assim Cristo nos encontrou. Nós estamos aqui porque um dia Ele nos encontrou, e nos deu da água, da fonte de vida que é Ele. Por isso nós estamos aqui. Nós sabemos onde tem essa fonte. Nós sabemos onde nós vamos buscar. Nós sabemos como nos alimentar dela. Mas muitas vezes nós não nos desfrutamos dessa fonte. Na prática, meus irmãos, Deus não é indiferente com os nossos sofrimentos. Deus não é indiferente com os nossos pecados, muito pelo contrário. Ele nos encontra onde nós estamos e nos oferece a sua graça, nos oferece a sua bênção. Nós somos chamados para superar todos esses defeitos, esses problemas, mas Ele vem nos tratar e vem nos libertar de todos os preconceitos. O texto deixa claro que os judeus e os samaritanos não se davam. E Jesus vai encontrar com essa mulher quebrando preconceitos e paradigmas. E nós colocamos muitas vezes um escudo para poder fazer a obra de Deus. Tentamos nos justificar em tudo. Tentamos explicar tudo. Às vezes nós falamos: não vamos ali naquele lugar, porque aquele lugar é meio estranho. Estranho é você que não conhece Cristo. Desculpa dizer isso, meus irmãos, mas eu também já me senti envergonhado com isso. Também já me senti dessa forma. Mas eu digo uma coisa para vocês. Nós já fomos resgatar pessoas que estavam literalmente no inferno. Nós já fomos resgatar pessoas que estavam usando drogas, que estavam no meio de tiroteio. Nós já fomos falar com pessoas que estavam prontas para se matar. E talvez se elas não tivessem escutado uma palavra ali, ela tivesse dado fim na sua vida. Nós conhecemos isso de perto, meus irmãos. Alguns irmãos aqui passaram por situações semelhantes. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. E isso não é para nos vangloriar. Isso é para a glória de Deus. Não é para mim. Não é para nós. Mas quando nós estamos fazendo isso, nós estamos realizando a obra dele. E nós, no final, nós somos responsáveis por todos aqueles que não ouviram a sua mensagem, que não ouviram a Cristo, que não escutaram e não aprenderam sobre Deus. Nós somos responsáveis por isso. Então, meus irmãos, em um dos textos do reverendo Arival Dias, ele diz que o Evangelho é a boa notícia que Deus vem até nós. Nós
fomos alcançados por Ele. Ele veio nos alcançar. Para que nós possamos ir e dar o seu testemunho e falar da sua obra. Nós somos os eleitos. Os eleitos são chamados de forma eficaz. Ou seja, o dia que nós escutamos a palavra, o dia que nós ouvimos e entendemos, nós nos rendemos a Deus, e assim será com aqueles que nós formos alcançar, com aqueles que nós iremos fazer a obra maravilhosa de Deus. Num segundo ponto, meus irmãos, a água viva é o perdão que sacia a alma. O texto agora, lá em João 4, de 13 a 18, diz: afirmou-lhe Jesus que quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus: vai, chama seu marido e vem. Ao que ela respondeu: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Meus irmãos, quando nós temos um encontro com Cristo, Ele revela todos os nossos pecados e os nossos erros. Essa mulher foi confrontada com seus erros e com seus pecados. Nós, sendo confrontados com os nossos erros, com as nossas falhas, nós entendemos quem é Deus, nós reconhecemos quem é a fonte da nossa vida. Não é para condenar, mas para oferecer perdão que Deus faz isso. Ele faz tudo isso para que nós possamos ser perdoados. Então nós precisamos estar confrontados com o pecado. Precisamos estar confrontados com os nossos erros, reconhecer Ele, nos arrepender. É para isso. Lembra da passagem de Moisés lá no Monte Horebe? Que está lá em Êxodo 17:6, que Deus manda Moisés tocar, ferir a rocha, para que jorrasse água. Meus irmãos, isso serve para que nós possamos entender que Deus está controlando tudo. Ele nos dá a água na hora que nós necessitamos. A fonte ali era o exemplo que nós podemos ter do próprio Cristo. Qual que é a rocha que você precisa ferir para que possa jorrar Cristo na sua vida? Essa é a rocha. Cristo é a rocha. A palavra dele, ela é a fonte que nos alimenta, que nos dá água, que nos dá a vida. Cristo Jesus. Nós precisamos reconhecer e confessar os nossos pecados a todo instante. Nós precisamos entender que todos esses erros é para nós estarmos também próximos de Deus, porque nós vamos nos arrepender. Nós vamos entender todos eles, que nós erramos sim, e que nós precisamos nos arrepender, pedir perdão para estar mais próximos de Deus. O encontro com Cristo proporciona isso. Então, pedir perdão, meus irmãos, segundo o reverendo Heber Campos, significa que o perdão é o maior do amor de Deus. Você quer receber o que é melhor para a sua vida? Você quer receber uma pilha de dinheiro ou o perdão de Deus? Muitos aqui vão dizer: olha, a pilha de dinheiro é tentador, hein? Mas o perdão é muito melhor, porque sem o perdão jamais você também terá uma pilha de dinheiro. Deus vai proporcionar o que você necessita, não o que você quer. E você necessita do perdão, um perdão dele, completo, perfeito, diante do seu arrependimento.
A mulher samaritana experimentou esse amor ao ser confrontada e a sua condição foi mudada. Ela recebe o perdão. Cristo trata ela de uma forma que nós jamais imaginaríamos, porque não tem preconceito, não tem julgamento, e nós somos tão bons em julgar. Nós falamos hoje pela manhã, falávamos de Zofar. Zofar era um daqueles amigos de Jó, que foi ali para apontar os defeitos de Jó, para falar que Jó era pecador, para falar que Jó tudo que ele estava passando era por conta do pecado dele. Pecados têm consequências, sim, mas o controle de Deus é maior do que isso. Deus está controlando tudo na nossa vida. Deus não fez e não criou o mal. O mal pertence ao homem, pertence ao pecador. E Jó passou por tudo aquilo, reconhecendo quem era Deus na sua vida e o que Deus faria na sua vida. Por isso que nós entendemos Jó, que nós falamos, né, que Jó passar o que Jó passou, passar por tudo aquilo, e Deus dá em dobro. Olha só, vou dizer uma coisa para vocês. O nosso pecado nos pertence, mas eles podem ser perdoados por Deus. Depende de você reconhecer eles. Depende de você estar se dobrando, se arrependendo, dobrando os seus joelhos. Só dessa forma que você vai estar sendo restaurado pelo próprio Deus. E um terceiro ponto, meus irmãos, é uma missão transformadora. Toda a transformação que Deus faz a nossa vida quando nós passamos por tudo isso. Um encontro, o confronto com o nosso pecado e aí a transformação completa. O texto de 29 ao 38 fala o quanto que essa mulher foi pecadora. Vinde comigo e vede um homem que... Perdão, meus irmãos. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquearam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso verdadeiro ditado, um é o semeador e outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar, e não semeastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Meus irmãos, a mulher samaritana, ela reconheceu tudo que Cristo fez por ela. Parece que num estalar de Deus, mas é porque ela reconheceu os seus erros, e porque ela recebeu o perdão. Quando chegaram os discípulos, eles passaram a entender que era hora de estar colhendo. Era hora de semear, mas era hora de colher. Eles precisavam estar fazendo, estar realizando. Quando essa mulher encontra Jesus, ela passa a ter uma vida missionária na sua cidade. Ela vem falar da palavra de Deus. Ela vem falar de Cristo. Ela vem falar daquele que perdoou os seus pecados. Daquele que conhece a sua vida. Daquele que tem a água pura, a água da vida, a fonte. Ela vem falar. Nós precisamos
ser um pouco mais a mulher samaritana, porque nós temos pecados, mas nós tivemos um encontro com Cristo. Nós precisamos falar da palavra dele, nós precisamos semear, nós precisamos levar a sua mensagem, nós precisamos sair da nossa zona de conforto para poder falar de Cristo Jesus, mostrar para todos quem é aquele que nos salvou, que nos conhece, que nos perdoou. Muitos ali naquela cidade passaram a crer pelo testemunho daquela mulher. Será que muitos também vão passar a crer pelo seu testemunho? Eu conheci uma pessoa que tinha uma vida muito torta. Eu conheci uma pessoa que ela não era uma pessoa boa. Um dia essa pessoa se converteu. E por ela ter se convertido, muitos conheceram a palavra de Deus. Ela não precisou nem falar. O testemunho dela foi o suficiente. Essa pessoa, por 25 anos, essa pessoa foi usuária de drogas. Essa pessoa tentou matar a mulher por mais de uma vez. Essa pessoa bateu na esposa, ela grávida. Essa esposa quase perdeu o filho 2 vezes. Essa pessoa levou o filho também para as drogas e para as bebidas. Essa pessoa quase matou outras pessoas. Essa pessoa quase tirou a sua vida. 25 anos vivendo desta forma. E um dia ela teve um encontro. Essa pessoa se transformou. E muitas pessoas viram essa pessoa e falaram: o que? Se aquela pessoa mudou, eu posso mudar. O nosso testemunho muitas vezes é muito melhor do que as palavras. Quando falávamos hoje de manhã sobre Zofar, às vezes a nossa palavra ela pode ser torta, mas o nosso testemunho ele é preciso. O nosso testemunho fala mais do que 1000 palavras. Quando alguém vê que você mudou, essa pessoa vai mudar. Esse vai ser o maior testemunho da sua vida. Esse vai ser a sua maior palavra. A sua vida mudada. Você transformado em Cristo Jesus. A gente pensa que não, meus irmãos. Mas se nós voltarmos um pouquinho à história de Jonas. Lá pelo capítulo 3 nós vamos ver que Jonas pregou para um povo que não conhecia Deus. E ele não queria ir. Ele se negou a ir. Ele se negou a reconhecer quem ele era, que era usado por Deus. E aí, meus irmãos, quando ele vai na marra, ele prega. Todo mundo se converte. Todo mundo entende quem é Deus. Todo mundo passa a conhecer a Deus, porque ele foi fazer o que Deus mandou. Muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos presos no nosso dia a dia. Ficamos presos, às vezes, nas nossas deficiências, nas nossas limitações. Isso não pode ser um empecilho para a palavra do Senhor. Isso não pode ser um empecilho para levar a mensagem, para dar um testemunho, para transformar vidas. E quantos estão precisando ouvir a palavra? A missão da igreja, meus irmãos, é fazer Cristo conhecido também pelas suas palavras. Testemunho e palavras. E nós precisamos fazer isso, meus irmãos. Cada cristão tem o privilégio de fazer isso. Tem a necessidade para fazer isso. E ele tem o privilégio para estar trabalhando na obra do Senhor. Isso é desafiador, mas é abençoador para as nossas vidas. Quando nós voltarmos ao exemplo
lá do início que nós falamos, daquela pessoa que tinha a vida meio atrapalhada e tinha suas dificuldades para realizar a obra. E quando nós vemos a mulher samaritana, nós conseguimos ver e descobrir o perdão de Cristo sobre a vida, tanto daquela mulher quanto da mulher samaritana. Ela tem a vida transformada, ela vive agora com um propósito de alegria. Essa mulher samaritana, onde ela ia, ela falava com a alegria de Cristo Jesus, a fonte da vida. Eu conheci a fonte da vida, vocês precisam conhecer aquele que me salvou, aquele que me perdoou, aquele que me conhece. Trate com alegria. Cristão não é cristão de ficar chorando, de ficar choramingando, de ficar de cabeça baixa. O cristão tem que ser feliz porque ele tem vida. Nós falamos isso sempre aqui. Nós temos um Cristo de vida, não é de morte, é de alegria. Ele vai nos dar a vitória. Ele já vem com a vitória, Ele já vem trazendo isso para nós. E nós nos sentimos muitas vezes como o inimigo já derrotado. Nós temos que nos alegrar em Cristo e falar: olha, eu vou adiante, eu vou à frente, porque eu tenho Cristo na minha vida. Tudo mais Ele acrescentará. Jesus nos encontra em nossas maiores necessidades, porque Ele nos perdoa, mas Ele também nos envia como testemunhas da sua graça. Nós precisamos ter um coração evangélico. O nosso coração evangélico é quando nós realizamos aquilo que Deus nos manda. Quando nós fazemos aquilo que Ele nos comissionou. Mas eu queria trazer um texto para nós finalizarmos. Queria tratar lá de 2 Coríntios. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Consegue projetar, meu irmão? 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nós fomos reconciliados por Cristo, através de Deus. Ele nos colocou nessa condição. Ele nos deu a condição de estarmos transformando o mundo a partir da nossa transformação. Então, meus irmãos, nós temos um papel importante. Porque se nós reconhecemos a Cristo, nós temos que fazer aquilo que Ele nos comissionou. Que nós possamos hoje, meus irmãos, sair daqui vivendo a luz da verdade de Cristo, bebendo da fonte da vida, bebendo de Cristo Jesus. Nós vamos tocar essa pedra, nós vamos tocar e ela vai jorrar a água da vida para nós. Abra a Bíblia, leia e você vai ver o quanto que Deus fala com você. Que nós possamos estar confiantes também no perdão de Deus sobre a nossa vida. Ele não veio para nos condenar, Ele veio para nos perdoar. E o amor dele por nós é um amor redentor, é um amor que nos dá a condição para isso. Isso nos aponta e nos direciona a Cristo Jesus, e que isso possa transformar toda a nossa vida, de hoje e para sempre. Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez diante da sua presença, Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, Pai. Sua palavra foi lida, que ela possa ter sido entendida, Pai, que ela possa ter tocado os corações, Senhor, para que todos nós possamos entender que a sua missão, Senhor, ela não espera. Porque se o Senhor não chamar, Pai, o Senhor chama todos, mas se nós não quisermos ir, Pai,
O Senhor chamará outro e nós perderemos esse privilégio, Pai. Nós queremos ter o privilégio de estarmos contigo. Nós queremos ter o privilégio, Pai, de estar falando do seu amor, Pai. Que o Senhor nos encontrou, que o Senhor perdoou os nossos pecados, que o Senhor nos tratou, Pai. O Senhor nos transformou e nos deu uma vida nova, Senhor, assim como o Senhor fez com a mulher de Samaria. Pai, que nós possamos ser transformados por Ti, Pai, para realizar a Sua obra transformadora. Eu quero Te agradecer, Pai, porque nós temos a condição de entender isso e viver na Sua palavra para isso, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo privilégio, Pai, de estarmos à Sua casa, falando da Sua palavra, Pai, e tratando uns aos outros, como diz a Sua palavra, e nós lemos lá, Pai, na nossa liturgia. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Nós Te pedimos, Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero dar alguns recados para nós encerrarmos esse culto de hoje. Nossas atividades durante a semana, até a segunda semana de janeiro, estarão suspensas, ok? Muitos irmãos vão viajar, muitos irmãos estarão fora, então nós vamos ter esse tempo para voltar aos nossos estudos a partir da segunda semana de janeiro. Então, os irmãos que estarão saindo de viagem, que Deus possa abençoar, cuidar e proteger cada um de vocês. Os nossos irmãos que estarão aqui até o dia 22, no próximo domingo nós teremos a nossa ceia às 9h30 da manhã, né? E logo após nós teremos uma confraternização. Nós faríamos a confraternização no dia 22, ok? Mas nós resolvemos antecipar para o almoço no próximo domingo, porque alguns irmãos, após o dia 15, estarão de férias. Então nós gostaríamos o máximo de irmãos que puderem participar. Então venha, traga seu prato, combine com as irmãs, vamos fazer um almoço aqui para nós nos aproveitar, nos confraternizar e celebrar também a nossa ceia no domingo. Ok? Mais um recado, eu já falei no início, nós vamos estar fazendo uma reunião amanhã às 18h30 para poder tratar sobre as missões lá na aldeia indígena, ok? A reunião das mulheres, eu não sei como ficou já parou? Ah, tá. Então, nós vamos fazer essa reunião amanhã, aqueles que puderem participar. Tem muita coisa para participar, meus irmãos. Não só a ida lá. Aqueles que não puderem ir, tem como realizar a obra aqui também. Então nós podemos fazer muita coisa. Então, vamos participar dessa obra, porque essa obra é de Deus. Amém? Vamos encerrar. Quero convidar os irmãos que puderem estar de pé para fazermos uma oração de encerramento. Agradecer ao nosso Deus, agradecer a presença de todos, agradecer a presença da nossa irmã pela primeira vez na nossa igreja. As nossas irmãs ali também estão nos visitando. Eu não recebi informação, não. Né, minhas irmãs, sejam bem-vindas. Eu não as conheço pessoalmente, tá? Que os irmãos possam estar abraçando e cumprimentando vocês, tá bom? Sejam bem-vindas e voltem sempre, tá? Vamos orar e encerrar. Mais uma vez, Senhor, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Te agradecemos pela nossa igreja, pelos nossos irmãos. Te agradecemos, Senhor, pelo nosso convívio, Pai, e pelo nosso crescimento como igreja. Trata, Senhor, cada um de nós aqui durante a semana. Nos abençoa, Senhor, para que nós possamos realizar a obra Sua, Pai. E nos trata, Senhor, para que nós possamos crescer dia após dia, Pai. Principalmente na Sua palavra e na Sua obra. Assim nós Te pedimos, Senhor, cuida da nossa igreja, dos nossos irmãos, os irmãos que não estão presentes, Pai, que não puderam estar aqui. Trata, Senhor, e leva essa mesma mensagem para todos eles, nos seus lares. É o que eu Te peço, no nome santo de Jesus. Amém.
Está encerrado o nosso culto, os irmãos possam cumprimentar os nossos visitantes.